onde a gente chama da Pedra Grávida. A Pedra Grávida, na verdade, é uma pedra, a maior pedra, considerada a maior pedra do mundo, trabalhada pelo homem. Pedra Grávida porque tudo aqui no Líbano tem uma mitologia. E a Pedra Grávida porque diziam que tinha uma mulher, que ela ficava aqui, ela era uma mulher grávida, e ela falava para as pessoas, isso era antigamente, ela falava para as pessoas que quem desse comida para ela até o bebê dela nascer, depois que o bebê dela nascesse, ela conseguiria mover essa pedra com mais de 1000 toneladas. Então, acabou sendo conhecida essa pedra por essa mulher que ficava passando por aqui. Então, acabou sendo conhecida pela Pedra da Mulher Grávida, ou a Pedra Grávida. Uma pedra tão grande como essa, como que eles cortavam? Faziam um buraco na pedra, colocavam um pedaço de madeira, enchia esse pedaço de madeira de água, a madeira ia expandir, assim ia abrir a pedra. Como eles carregavam essas pedras grandes ou enormes daqui até o templo? Eles faziam nesse formato, nesse sistema redondo, ok? Girando, eles faziam assim um buraco pequeno, colocavam o gancho. Esse gancho ele tinha uma corda ou uma corrente. Essa corrente era virada, cada rodinha dessa tinha que ter 200 pessoas. Cada rodinha. Eram mais de 2000 pessoas para conseguirem tirar uma pedra como essa e arrastarem ela daqui até lá. Então, como eles arrastavam com um gancho essas cordas, e nessa forma aqui, com as rodas ou esse sistema redondo, onde eles giravam e a roda rodava ao redor dele, arrastando a pedra daqui para lá. E lá a gente vai voltar a ver também as pedras, as marcas que foram levadas daqui para lá. Aqui foi encontrada uma cidade romana, e aonde a gente vai entrar vão ser os templos romanos de Baalbek. Normalmente aqui no Líbano nós chamamos templo de Vênus, Júpiter e Bacos. Eu explico esses templos como Astarte, Baal, Adun, que são deuses cananeus. Porque eu sei que, na verdade, esses templos foram construídos entre o século I e o século III. Na era bizantina, no século IV, ou em 395 depois de Cristo, quando entrou Constantino aqui no país, eles transformaram esse templo na igreja de Santa Bárbara. E Santa Bárbara é a protetora da cidade de Baalbek. Então, todos os templos, nessa mudança ou nessa transformação, foram mudados e transformados em igrejas. A escadaria da Propileia, na verdade, ela começava desde a primeira coluna até a última coluna, que são 12 colunas, 6 em cada lado. Agora, a escada exatamente não são as mesmas pedras. Ela foi reconstruída com pedras diferentes, porque as pedras que estavam nessa escadaria foram usadas pelos árabes quando teve a invasão árabe também, e eles acabaram fechando todos esses templos com as pedras da escada. Então a gente consegue ver, às vezes, até a parte do muro da onde eles fecharam para aquele lado, fechando todos os templos, fazendo uma muralha ao redor de tudo. As colunas da frente, nós temos inscrições que as colunas da frente, elas eram, a parte de cima da capitel de cima era pintada de bronze. Já na entrada haviam 2 colunas onde elas eram pintadas de ouro. Uma das primeiras características, ou a segunda característica que eu digo a vocês, que esse templo é da origem daqui, da terra daqui, a gente começa a ver as torres. Se vocês olham à direita e à esquerda, tem 2 torres. E essas torres, elas não tinham um uso certo. Na verdade, só tinham imagens, tinham estátuas de deuses, que as pessoas acreditavam neles, e apenas subiam o segurança para ter uma vista ampla de tudo que está acontecendo. Fazia parte da preparação antes deles entrarem no templo. Então lá embaixo era onde eles se reuniam, aqui era o tipo de uma preparação. E aqui é onde eu conto para vocês
um pouquinho da história do Dapke. Quem conhece o Dapke libanês? A dança típica do Líbano, Dapke. Para quem não conhece, o Dapke é aquela dança que eles fazem uma roda, todo mundo segura a mão um do outro e eles vão batendo o pé e vão andando com a música. E essa dança, que se chama Dapke, até hoje em dia a gente dança. Para contar um pouquinho da história para vocês da dança do Dapke. Antigamente, desde o tempo dos cananeus, as pessoas tinham as casas de pedra, as pedras eram redondas e o telhado era feito de barro. Quando chovia, as pessoas tinham que subir em cima do telhado e bater o pé para juntar o barro para que não pingasse dentro da casa. Nisso que a pessoa subia, eles chamavam as pessoas, a vizinhança, para ajudar. Então eles falavam dalaona quer dizer me ajudem. Então subiam os outros homens, a vizinhança, e todo mundo começava a bater o pé em cima do telhado para que juntasse o telhado da lama. E isso acabou sendo como se fosse um tipo de uma união das pessoas, da região e tudo, sempre nessa mesma época, por causa da chuva, por causa da água. Logo depois, então, nessa época, ou na era romana, começaram a usar essa dança do Dapke como preparação. Então as pessoas se uniam, faziam essa dança do Dapke aqui no meio antes de entrar para lá. E para vocês terem uma ideia, então, até hoje em dia, então a gente pode dizer que é como se fosse a dança da chuva, porque os cananeus, eles sempre dançavam pedindo para a chuva, porque a água é a coisa mais importante da vida. Então eles dançavam como se estivesse pedindo para sempre ter água na vida, alguma coisa assim. E até hoje em dia, nós nos unimos nos restaurantes, nos casamentos, nas festas, e até hoje a gente ainda dança o Dapke dessa mesma forma, se unindo, comemorando. Eles traziam a pedra da forma que ela era e depois eles lapidavam ela no lugar, ok? Então, só para vocês terem uma ideia de quanto que era grande a ligação que a gente tinha, que era tão forte com os libaneses, o Líbano e o Egito. Grande, claro que não dá o nome, e ele deu o nome da cidade de Heliópolis. Heliópolis, que é a cidade do sol. Passamos pela Propileia, que é a entrada, passamos pelo pátio hexagonal, que era a preparação. Agora entramos no pátio grande. Esse aqui, logo na frente, é o santuário, onde tem escadaria. Quanto mais alto a gente sobe, mais perto do Deus a gente chega. Então também isso é uma das tradições, ou uma dos rituais dos cananeus. Então lá embaixo nós subimos 7 metros de altura. Para chegar no santuário ali em cima, são mais 7 metros de altura. Então, quanto mais você sobe, mais perto do Deus você chega. Então, aqui nós estamos no pátio grande. No pátio grande era onde eram feitos todos os rituais, onde as pessoas rezavam, porque no santuário em si, as pessoas não podiam entrar. Só quem podia entrar no santuário era o sacerdote. Então, as pessoas, elas tinham que subir na torre, nessa torre aqui da frente, que tinha como se fosse uma varandinha, a gente vai passar perto dela, e elas ficavam orando no mesmo nível, olhando para a estátua que ficava lá dentro do santuário. Como a gente vê aqui, tem 2 torres. A primeira torre era onde eram feitos os sacrifícios, e na segunda torre era onde as pessoas subiam para poderem orar para o Deus. A gente tem aqui, vocês vão ver, ao nosso lado direito, tem uma coluna, é uma coluna cinza, e ao nosso lado esquerdo, a coluna vermelha. Aquela coluna cinza representa o vento. A coluna vermelha representa o fogo. Também são 2 coisas essenciais na vida da pessoa ou na vida do cananeu. E quando as pessoas passavam por esse pátio hexagonal, tinha normalmente um segurança ou uma pessoa que falava: ou você segue o caminho do vento ou você segue o caminho do fogo. Depois que a pessoa seguia o caminho, vocês vão ver que tem uma piscina aqui ao lado, tanto ao lado direito quanto ao lado esquerdo, onde as pessoas entravam. Então, mais uma característica, se vocês lembram, como eu falei ontem, que é a água, que as pessoas se lavavam antes de entrarem nas torres para rezar. Agora, pela torre, onde eram feitos sacrifícios, e vocês vão perceber que eu vou começar a explicar os desenhos para vocês, que a gente vai começar a ver os desenhos romanos. Aqui nessa torre, vocês só vão ver o trigo, que representa o Deus, o grande Deus, como sempre, e a flor aberta que representa a vida. Porque aqui nesse templo, ou na verdade nessa parte, nós estamos entrando para orar pela vida e não pela morte. E aqui
Na ponta é por onde descia o sangue para escorrer, juntar com a terra. Olha que passeio incrível, olha isso. Você tá aqui vendo toda essa história maravilhosa e ainda você tem uma vista da neve. Vou mostrar pra vocês. Vem aqui comigo. A gente tá no mais alto, então eu tô sem ar, tô sem fôlego. Mas olha, vou virar a câmera pra vocês. Olha que coisa linda essa vista aqui. Olha isso, ali é a neve. É Monte Líbano. É de tirar o fôlego isso aqui, viu? Maravilhoso, olha. Só vindo mesmo. Olha lá em cima. Aquele branquinho, tudo é neve. É muita história. É lindo. Então, como vocês podem ver, a capitel, então essa daqui estava lá em cima das colunas. E essa boca de leão, na verdade, era uma grandeza, uma beleza enorme, porque em cima de cada coluna tinha uma boca de leão dessa. E quando chovia, a água escorria por dentro da boca do leão, descendo até o templo, até o chão. Então vocês podem imaginar a grandeza que era do templo ou desse santuário, com 49 cabeças de leões em cima das colunas das capitéis, descendo a água delas. Então era uma coisa bem grandiosa. Depois da gente fazer aquele passeio incrível, a gente tem um museu aqui de Baalbek. Vamos entrar, olha, é um túnel onde está algumas peças, né? A gente pode ver que eles retiraram, trouxeram aqui para o museu várias peças. É história que não acaba mais, é muita história, muita história. Tinha que ter tempo, né, para poder ler tudo, ver todas as peças. Tirar muita foto. Olha só.